Você se sente sem tempo, sobrecarregada, com muitas ideias que você deseja tirar do papel e já percebeu que não adianta contratar mais, não adianta usar 1 milhão de apps, sistemas, se você realmente não aprende a se organizar. Agora, qual é a melhor forma de se organizar? Essa é a grande pergunta. E uma coisa que eu gosto de fazer e aprendi a fazer e compartilho com os meus clientes é que a gente consiga estruturar a nossa rotina, a nossa gestão de tempo baseado em 3 coisas. Precisamos aprender a respeitar nosso perfil, nosso momento de vida e focar nos nossos objetivos. Esses 3 componentes vão ajudar você a estruturar e reestruturar a sua rotina sempre, em todos os momentos da sua vida. O grande problema é que a maioria das pessoas quer estruturar a sua rotina, a sua gestão de tempo, focada em ferramentas, em apps, enfim, em hacks que as pessoas dividem por aí. E isso não funciona por muito tempo. Eu vou te explicar por que a partir de agora. Vamos descomplicar e colocar a mão na massa para fazer isso acontecer. Eu dividi esse vídeo em 4 passos práticos para você colocar em prática aí na sua rotina agora mesmo e 3 superpoderes que você precisa utilizar sempre para que a sua gestão de tempo realmente aconteça. O primeiro passo é entender o seu perfil comportamental. Eu não sei se você já passou pela experiência de fazer o seu mapeamento de perfil, análise comportamental. Eu faço isso desde 2018, então eu sou completamente apaixonada porque isso realmente foi um divisor de águas na minha vida e eu não trabalho com nenhum cliente sem fazer o mapeamento dele. Porque quando a gente tem em mãos o nosso mapeamento, a gente tem acesso a informações como qual é o nosso estilo de organização, quais os ambientes que a gente mais gosta de trabalhar, qual horário é melhor, é mais produtivo pra gente e várias outras coisas que dizem com relação à equipe, a estresse, enfim, toda a sua forma de se comunicar, de receber informação, de passar informação, e isso tem tudo a ver com a nossa produtividade. Então, se você não tem isso mapeado, se você não tem noção de como isso pode funcionar aí para você, provavelmente você tem pistas. Por quê? A grande verdade é que muita gente perde muito tempo lutando contra o seu perfil, porque a gente ouve a todo momento pessoas falando algo do tipo: você é muito agitado, ou você é organizado demais, ou você é desorganizado demais, e a gente pega essas informações e acredita que a gente não vai mudar. Só que quando a gente tem acesso ao nosso perfil, a gente entende o que é potencialidade, o que são habilidades, como é a nossa forma de atuar. E ao mesmo tempo que a gente potencializa isso, a gente trabalha e desenvolve também as coisas que não estão nos ajudando tanto a conseguir atingir os nossos objetivos, a ser mais produtiva. Então, é uma coisa que eu recomendo como primeiro passo, você investir em autoconhecimento individualizado, personalizado. Você conhecer você como pessoa, como você funciona, e aí você vai tomar decisões, você vai entender muita coisa e poder ser mais produtivo. Depois nós vamos entender qual é o nosso momento de vida. Como está a sua vida pessoal em primeiro lugar? A gente vai olhar para a vida pessoal, depois a gente vai olhar para a empresa. Então, como que está a sua vida hoje? Você acabou de casar ou você acabou de se descasar? Você está grávida ou você já tem filhos maiores? Você tem crianças pequenas em casa? Você está precisando dar uma atenção para a sua saúde? Por quê? Porque isso tudo influencia, né? Nossa vida é cíclica. E nós mulheres, principalmente, a gente tem os botões ali um muito pertinho do outro. Tem que estar tudo funcionando bem, porque senão a gente não consegue fazer as entregas. Todos os papéis impactam muito na nossa vida. Por isso que é importante que você busque o equilíbrio, mas que antes disso você entenda aonde, qual área hoje precisa de mais atenção. Porque às vezes não é na sua empresa que você vai ter que investir mais energia agora. Talvez até para o seu negócio funcionar, você talvez vai ter que agora olhar mais para o seu papel de mãe, criar uma rede de apoio, organizar isso, para que você tenha um tempo realmente produtivo e focado na sua empresa quando você conseguir fazer isso.
e entender de que forma você vai fazer isso. Nessa hora, muitas mulheres são julgadas por querer, às vezes, passar uma parte do dia com os filhos, ou se sentem culpadas até por querer fazer isso ou não conseguir fazer isso. E é muito importante que você entenda os seus valores, que você entenda o que é importante para você viver nesse momento e organize todo o resto. Então, talvez você não vai poder estar tão presente na sua empresa porque você quer se dedicar a algum projeto pessoal, mas você vai criar a estrutura para que a sua empresa funcione sem você da melhor forma possível. E da mesma forma, daqui a pouco a gente vai ver o inverso disso. Então pense bastante sobre isso, porque isso é fundamental para que a gente traga leveza para a nossa vida. Então, eu já há muito tempo pratico isso, eu criei a minha rotina não só baseada na empresa, mas eu coloquei a empresa dentro da minha rotina, porque para mim não é só importante ter sucesso como profissional, como empresária, mas é importante que eu tenha sucesso em vários outros papéis meus. Então, eu criei uma rotina e fui fazendo uma transição para que isso realmente acontecesse da melhor forma possível, tanto para mim, quanto para minha família, quanto para os meus clientes. E eu acredito muito que isso é possível para você também. Você consiga desenhar a melhor rotina para você e talvez hoje ela não seja a sua realidade, mas você consiga fazer transições, tomar decisões para que isso possa acontecer realmente num futuro bem próximo. E aí, da mesma forma que a gente olhou para a nossa vida pessoal, agora a gente vai se voltar para a empresa e entender qual o estágio da nossa empresa. Porque dependendo de qual situação a sua empresa está hoje, qual ciclo ela vive, você talvez vai ter que se dedicar mais ou você vai poder se dedicar menos. Então, quando a nossa empresa acaba de nascer ou quando ela está passando por alguma transição ou algum pico de crescimento, ela precisa muito da gente, porque a gente é a força que orienta, né? O propósito que move. Então, por mais que você tenha pessoas muito boas trabalhando com você, a sua dedicação vai ser muito importante para que realmente as coisas cresçam, se desenvolvam e aconteçam. E a gente sabe que quando a empresa está começando, se você não tem um financeiro forte, você principalmente vai ter que ser força de trabalho, você vai ter que se empenhar muito, fazer muita coisa acontecer. Mas o que eu posso te dizer é que você deve enfrentar tudo isso como um ciclo, que aquilo vai ser passageiro. Você tem que trabalhar todo dia para que a sua empresa se estruture, se torne independente e que você consiga também trabalhar no estratégico, que você consiga trabalhar em outros projetos dentro da empresa que não seja realmente a operação efetiva, porque a operação é que muitas vezes acaba com a agenda de uma empreendedora, porque a gente tem que colocar a mão na massa, a gente perde a mão na estratégia, a gente não consegue crescer e muitas vezes é um excesso nosso de detalhismo, de preciosismo, porque a gente pode e deve contratar pessoas melhores que a gente para dar conta da operação, da execução de várias áreas da empresa que a gente não é tão boa. Então hoje é muito importante que você mapeie isso, você entenda hoje o que minha empresa precisa. Eu preciso ter alguém bom no financeiro, eu preciso ter alguém bom na operação, eu preciso ter alguém bom no marketing e você consiga fazer isso ou de forma terceirizada ou de forma efetiva ou em parceria, enfim, é muito importante que você estruture a sua empresa a longo prazo e entenda como que ela vai crescer sem você, utilizando sistema, pessoas, processo, estrutura, cultura forte. Enfim, essas são ferramentas muito importantes de produtividade, de gestão de tempo, de gestão de equipe que você deve e pode utilizar agora mesmo dentro da sua empresa. O quarto passo é ter objetivos claros e entender como você vai tirar isso do papel, em quanto tempo, quem vai te ajudar. Porque se você não tem um plano, duas coisas muito ruins podem acontecer aí dentro da sua rotina e é o que eu mais vejo acontecer. A primeira delas é a procrastinação. E às vezes a gente não faz isso, os nossos colaboradores não fazem isso por mal, mas é por pura falta de clareza e de informação. Quando você tem um plano, um planejamento, objetivos claros e a forma estratégica e tática de fazer isso acontecer, tudo fica mais fácil, porque você começa a entender a importância
daquele passo, daquela tarefa, você começa a entender, eu não estou fazendo isso porque realmente eu não tomei a decisão, ela não está no escopo de decisão, porque geralmente quando a gente faz um planejamento, a gente decide a direção. Quando a gente não tem um planejamento, a gente tem muitas coisas em aberto. Então a gente procrastina, a gente joga aquela decisão para frente. E, por outro lado, a procrastinação ela também pode surgir por conta de falta do saber fazer ou de alguma informação ou de alguma pessoa que também, talvez por outro lado, precisa se decidir. Então, quando você tem um plano em mãos, você diminui demais essa questão da procrastinação, que é um mal enorme dentro das nossas empresas, da nossa rotina, da nossa produtividade. E a outra questão que envolve tudo isso é saber priorizar, né? Tanto limites, tanto falar não, quanto eu saber o que são as coisas mais importantes que eu devo fazer quando eu chego na empresa, né? A gente sempre fala que a coisa mais importante é você cuidar do caixa, da venda. E talvez para algumas outras pessoas, dependendo da posição que você tá, pode ser cuidar das pessoas, pode ser cuidar de alguma coisa a nível de cliente. Mas você tem uma orientação de prioridade. Isso é muito importante na nossa agenda, seja da empresa, seja da vida pessoal. Isso ajuda muito a você ser produtiva, a chegar no final do dia com aquela sensação, fiz, realizei, caminhei, progredi, porque as coisas que ficam nesse meio termo de procrastinação e falta de prioridade, elas geram uma pedra pra gente, onde um muro, né? Essa pedra vai virando um muro e as coisas vão começando a ficar estagnadas, vão começando a embolar. Então é muito importante que você tenha em mente essas duas palavras, que você se questione o seu plano, né? Não adianta fazer um plano e as pessoas não seguirem esse plano. Então, pelo menos uma vez por mês é interessante você revisar, entender o que está sendo pedra, o que está sendo muro ali naquele planejamento, por que vocês não estão saindo do lugar, rever, enfim. E esse quarto passo, ele é fundamental para que toda a sua rotina seja criada em volta dele. Então, dependendo de onde você quer chegar, você sabe o que você tem que fazer a cada dia. Me conta aqui nos comentários qual desses 4 passos vai ser mais desafiador conseguir tirar do papel. E se você tiver interesse que eu faça um vídeo aprofundando em algum desses temas, coloca aqui também que eu vou preparar esse material para você. E agora o que a gente vai fazer é falar dos nossos 3 superpoderes na hora da gestão de tempo. O primeiro superpoder é o poder de fazer do nosso jeito, a tão falada liberdade de empreender, e a gente precisa utilizar ela aqui na estruturação da nossa rotina, na nossa gestão de tempo. Muitos empreendedores falam de liberdade, mas não conseguem efetivamente colocar isso para rodar na sua vida, porque a gente tem muitos ruídos externos, né? Então muita gente inclusive fala para mim: nossa, Lorena, mas são tantas horas da manhã e você tá com seu filho, você não trabalhou hoje, enfim, você vai tirar férias, você vai viajar, você não vai trabalhar. Então a gente tem essa cultura, né, da escravidão, que tudo tem que ser difícil, que tudo tem que ser trabalhoso, e você tem que começar a questionar isso. Não é porque a gente às vezes trabalha menos que a gente trabalha pouco, que a gente não utiliza a nossa inteligência. Quando a gente começa a trabalhar de forma estratégica e priorizando a nossa qualidade de vida, a nossa liberdade, nosso lucro, nosso crescimento, tudo flui de outra forma. O problema é que as pessoas ocupam o tempo delas, ao invés de realmente se preocupar em ter uma rotina produtiva que caiba dentro da vida dela, né? Eu coloco a minha empresa dentro da minha vida. Não é a empresa que tem que tomar conta de todas as horas do meu dia, porque eu tenho outros interesses também. E eles ajudam o meu negócio a crescer. Então é muito importante que você realmente utilize o poder da liberdade, o poder de se conhecer e fazer as coisas do seu jeito, independente do que as pessoas pensam, julgam. Afinal a empresa é sua e você pode criar a rotina dos seus sonhos para você, para os seus colaboradores e para os seus clientes. Então não tenha medo de fazer isso.
O outro superpoder é o poder que eu falo de testar, a gente se liberar para testar as coisas. Porque às vezes você vai se perguntar, tá, Lorena, mas até agora você não falou nada sobre, por exemplo, a agenda, sobre um app. Sim, porque eu não quero que você ache que a sua produtividade, os seus resultados estão ligados, por exemplo, a usar uma agenda, a usar um app ou, enfim, a fazer um quadro com post-it. O que é muito importante é que você faça testes. Essa semana mesmo, um cliente meu que fazia já 1 ano que eu falava para ele, tente trabalhar fora do seu escritório que você vai ser mais produtivo. Essa semana ele me ligou e falou, Lorena, eu trabalhei em casa uma manhã e eu nunca fiz tanta coisa como eu fiz nesse dia. Eu não lembro o último dia que eu consegui fazer isso. E por conhecer o perfil dele, que é mais comunicador, mais criativo, eu falei, tá vendo? Como dei outra tarefa de casa. Falei, tenta um dia pegar um caderno quando você não tiver que usar o computador e vai pra praia, fica lá quietinho. Você vai ver que vai ter muitas ideias, vai ser muito bacana. Então é importante que você se libere para fazer testes. Então, eu não sou muito do papel, eu quero procurar um app. Procure, utilize um, depois utilize outro. Eu sou mais do papel, eu sou desse time também. Então, desenhe, coloque post-it, escreva, enfim, recorte, cole. O importante é que você se libere para fazer esses testes, que você ouça, que você procure investigar e se abrir para que realmente você entenda qual é a melhor rotina. E qual é a melhor rotina para você hoje. Não quer dizer que daqui a alguns meses você não vai ter que fazer esse trabalho todo de testar outras coisas, de buscar novas soluções. Então a rotina ela tem muito a ver com você, seus objetivos e o seu momento de vida. Lembre sempre disso. E o último superpoder que eu quero compartilhar com você é o poder do próximo passo. Então, a gente se colocar em movimento, executar e não pensar no plano geral, não olhar para as coisas de forma macro nesse momento. A gente olhar qual é o próximo passo que eu tenho que dar. Então, uma coisa que eu gosto muito de fazer é sempre planejar o meu próximo dia. Porque eu faço uma avaliação do que aconteceu hoje, como foi meu dia, quais são as coisas importantes para amanhã, já deixo tudo organizado e amanhã eu já acordo sabendo qual é o primeiro passo do meu dia. E você pode, claro, fazer isso por semana, mas às vezes a nossa vida vira de cabeça para baixo em uma tarde. Então é muito importante que você sempre esteja conectada a qual é o meu próximo passo, o que eu preciso executar, qual é a minha prioridade, qual é o meu objetivo, qual é o próximo passo para eu chegar lá aonde eu quero, onde eu estou buscando, dentro da minha jornada, dentro da minha empresa. Então, utilize muito esses poderes na construção da sua rotina, na construção da sua produtividade, que eu tenho certeza que vai dar muito certo. E agora o mais importante é você se colocar em movimento, você construir uma rotina produtiva, construir a rotina dos seus sonhos. E para isso você vai precisar pegar essas informações, fazer o diagnóstico, buscar, esses pedacinhos, encaixar esse quebra-cabeça, fazer os testes, se colocar em ação para que isso tudo seja construído da melhor forma possível. E se você ainda não me conhece, eu sou consultora em gestão, eu também tenho um programa de aceleração de negócios para mulheres. E se você tem interesse em conhecer melhor esse programa e como eu aplico isso tudo dentro das empresas, tem um link para a aplicação desse programa aqui na descrição. E se você não segue o canal, tem vídeo novo aqui toda semana. Pode se inscrever e compartilhar também com outras empreendedoras. E até o nosso próximo vídeo.